O fundo imobiliário ARCT11, que carinhosamente eu chamo de ARCT11, nos últimos 12 meses entregou mais de 14% de dividend yield. Será que o ARCT11 vale a pena? Fala galera, eu sou o Matheus e nesse vídeo vamos falar sobre o ARCT11. E para a gente saber se ele vale a pena e se é um bom fundo imobiliário, eu vou levantar aqui todos os pontos positivos e todos os pontos negativos. Então, vamos lá. O fundo imobiliário teve o início de suas atividades em julho de 2017, só que apenas em dezembro de 2019 que a gestão passou a ser da Risa. Então, temos aqui que atualmente o gestor do fundo é a Risa e o administrador do fundo é o BTG Pactual. E conta com as seguintes taxas. Temos uma taxa de administração de 1%, acredito que seja ao ano, e uma taxa de performance de 20% do que exceder o IPCA mais 5% ao ano. Para quem não sabe o que é IPCA, é um índice de inflação. Esse fundo imobiliário não tem prazo para acabar, ou seja, prazo indeterminado, é para investidores em geral, já passou por 5 emissões de cotas e já emitiu mais de 2.800.000 cotas. Sabendo disso, vamos para o primeiro ponto que eu sempre gosto de olhar, que é a questão da liquidez. Se tem poucas ou muitas pessoas comprando cotas do fundo imobiliário. Eu acho isso bem importante. Então já vou aqui direto ao ponto, mas primeiro eu quero te mostrar uns dados bem interessantes que eu vi aqui dentro do relatório do fundo. Primeiro, ele conta com 170 mil metros quadrados de área bruta locável e ele vem crescendo bastante nos últimos tempos. Ele possui participação em 9 ativos e todo o capital do fundo imobiliário está alocado, 100% alocado. Atualmente ele conta com aproximadamente aí 13 mil cotistas e algo me surpreendeu. Em relação à liquidez, esse fundo tem uma excelente liquidez, ou seja, várias negociações. Então é fácil você comprar cotas do fundo e é fácil você vender as cotas do fundo. Porque quando a gente olha a questão de liquidez, dentro do próprio relatório gerencial do fundo, ele fala, liquidez média diária de 3 milhões de reais. E na minha visão, para um fundo ter uma boa liquidez, ele precisa ter uma liquidez média diária no mínimo de 1 milhão de reais. Ou seja, temos aqui o nosso primeiro ponto positivo, esse fundo imobiliário possui uma boa liquidez. O outro ponto positivo que já está aqui é que esse fundo imobiliário é bem diversificado em 9 ativos, sendo que por conta desses ativos, o fundo imobiliário logicamente possui vários locatários e os contratos que o fundo imobiliário tem com esses locatários, temos aí um prazo médio de cerca de 7 anos e meio. Então é muito tempo para ficar recebendo rendimentos aí do fundo imobiliário tranquilamente. Então vamos mergulhar dentro dos ativos que esse fundo imobiliário aqui possui, para a gente ver onde que esses ativos estão localizados e para vermos também os inquilinos. Vamos aqui então, direto ao ponto. Esse fundo imobiliário possui aí 9 ativos, conforme você está vendo aí na tela, localizados em vários estados. Temos aqui Goiás, temos aqui São Paulo, temos aqui Ceará, temos aqui Mato Grosso do Sul, temos aqui Minas Gerais. Então é uma diversificação bem boa, muito boa de ativos, sendo que esses ativos possuem vários locatários, tá aqui, vários locatários de diferentes ramos da economia. E algo bem interessante que me chamou a atenção nesse fundo imobiliário é a tese de investimentos dele, que eu não vejo muito por aí, que em sua maioria é o sale em leaseback. Isso quer dizer o quê? Que esses locatários venderam os seus imóveis e depois alugaram os seus próprios imóveis que acabaram de vender. Eu acho bastante legal quando o fundo imobiliário traz uma tese de investimento diferente aí dessa forma. Conforme você está vendo aqui, o prazo de locação em torno aí de 10 anos, mas como já passou um tempo aí do início dos contratos, temos aí um prazo remanescente médio de cerca aí de 7 anos e meio. E algo que não é muito falado, porque não tem muita relevância, é que esse fundo imobiliário tem um CRI que vai vencer em 2027. E um ponto importante que eu tenho que entrar nisso
Peguei aqui o último informe mensal que o fundo imobiliário publicou do mês de março de 2022, para te mostrar que esse fundo imobiliário possui dívidas, ou seja, possui obrigações a cumprir. No caso, obrigações por aquisição de imóveis no valor aí de R$ 42.500.000. Será que isso vai pesar em cima dos ativos do fundo imobiliário? É isso que a gente vai ver agora. Vou pegar aqui a calculadora, vou colocar esse valor de R$ 42.500.000 e vou dividir pelo total de ativos que o fundo possui, porque vai que o fundo imobiliário possui uma alavancagem muito alta, né? Aí na minha visão já não valeria a pena. Vamos lá, ó. Vou pegar aqui o ativo, R$ 336 milhões. Então vamos lá, vou dividir por 336, 0,12, R$ 728. Vou multiplicar por 100 para achar o percentual. Temos aí 12% de alavancagem. Na minha visão, isso aqui não é nada alto, então tá bem tranquilo. Para deixar um número de referência, na minha visão, até 20% tá tranquilo. Acima de 20%, na minha opinião, lembrando que cada investidor vai ter a sua opinião, mas acima de 20%, na minha opinião, o fundo imobiliário já tem uma alavancagem alta. Nesse caso, cerca de 12%, na minha visão, tá bem tranquilo, é bem de boa isso aqui. E entrando nas últimas perspectivas que o fundo imobiliário publicou para o mercado, temos duas. A primeira é que o fundo imobiliário pretende fazer um follow-on, ou seja, ele pretende emitir novas cotas para liquidar a compra do ativo locado a Império. E a outra questão que está bem aqui, não vou ler aqui porque é muito grande, mas o fundo está falando o seguinte: a gente está surfando com a alta da inflação. E como já foi sinalizado pelo Banco Central que a inflação tende a permanecer alta por um tempo, aqui o fundo imobiliário vai continuar entregando dividendos altos. Mas a gente já sabe que quando a inflação começar a cair, o fundo imobiliário logicamente vai começar a entregar menos. Porque atualmente, vamos ver quanto que o fundo imobiliário está entregando. Nos últimos 12 meses ele pagou cerca de R$ 14,94, o que dá um dividend yield de 14,24%. E para um fundo imobiliário que é híbrido, eu considero esse fundo híbrido, né, porque ele tem imóveis e também tem aquele CRI, é um excelente dividend yield. E conforme eu falei, ele não tem uma liquidez tão baixa, na verdade, considerando a quantidade de cotistas que ele tem uma boa liquidez, mais de 14 mil negociações diariamente, vem entregando um excelente rendimento, por isso que vários dos meus inscritos pediram para eu falar aqui do ARKT 11, mas ele ainda tem um patrimônio líquido pequeno, beirando aí os R$ 288 milhões. Atualmente o seu valor patrimonial por cota está R$ 100,20, mas ele está sendo negociado a R$ 104,92. E quando a gente divide o valor que ele está sendo negociado pelo valor patrimonial, temos o famoso PVP em 1,05. Explicando isso de forma bem rápida, quando isso aqui está abaixo de 1, quer dizer que o fundo imobiliário está mais barato em relação ao seu valor patrimonial. Quando está 1, quer dizer que está um preço justo, né? Ou seja, o fundo imobiliário está sendo negociado ao mesmo preço do seu valor patrimonial. E quando está acima de 1, quer dizer que está mais caro. Nesse caso está acima de 1, ou seja, está mais caro em relação ao seu valor patrimonial, aproximadamente 5%. E após esses dados mais relevantes do ARKT 11, vou levantar aqui para você todos os pontos positivos e negativos para a gente ver se ele está valendo a pena. Mas cara, eu não acredito que você viu o vídeo até agora e não deixou ao menos um like aí em forma de agradecimento. Então se você ainda não deixou o like, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo e ativa o sininho para você sempre receber notificações quando eu soltar vídeos a respeito aí de fundos imobiliários. Vamos então aos primeiros pontos e eu sempre começo pelos pontos positivos. O primeiro ponto positivo é que o fundo imobiliário, apesar de ter mais ou menos ali 13 mil cotistas, ele possui uma excelente liquidez, ou seja, muitas negociações. Então é fácil você comprar a cota do fundo e é fácil você vender as cotas do fundo. O segundo ponto positivo é que esse fundo imobiliário é bem diversificado em 9 ativos localizados em vários estados aí no país, com diferentes locatários, além daquele CRI.
O terceiro ponto positivo é que o prazo médio dos contratos está em torno aí de 7 anos e meio. Então a gente tem aí todo esse período para ficar tranquilamente recebendo rendimento. Claro, não quer dizer que quando chegar lá, o fundo imobiliário vai ficar com imóveis vagos, né? Ele pode renovar com os inquilinos e pode até mesmo prospectar em novos inquilinos, caso aquele realmente queira sair do imóvel. O outro ponto positivo é que nos últimos 12 meses o fundo imobiliário entregou mais de 14% de dividend yield, o que é um dividend yield extremamente alto para um fundo imobiliário que a maioria é de tijolo. Dito isto, vamos para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que quando a gente divide o valor de mercado do fundo, né, o valor que ele está sendo negociado pelo valor patrimonial, a gente vê aí que ele está 5% de valor mais caro em relação ao seu valor patrimonial. E o outro ponto negativo é que esse fundo imobiliário possui dívidas. Beleza, não é uma dívida tão alta, pega aí cerca de 12% do ativo do fundo, mas eu não poderia deixar de falar aqui para deixar bem transparente os pontos positivos e negativos desse fundo. Então, quando eu levanto aqui todos esses pontos, lembrando que agora eu vou dar a minha opinião, e isso de maneira alguma é recomendação de investimento, seja de compra, seja de venda. Mas, na minha opinião, esse fundo imobiliário está valendo a pena. Mas eu não colocaria uma porcentagem tão alta na minha carteira, porque eu não conheço direito o histórico da gestora desse fundo imobiliário. É isso, aqui em cima já está aparecendo para você eu falando a respeito de outros fundos imobiliários. Fico por aqui e até mais.